A morte do Papa Francisco marcou o fim de um pontificado transformador, cujos impactos reverberam não apenas no contexto religioso, mas também na política global, na economia e nas questões sociais e ambientais. O Papa Francisco se dedicou a causas humanitárias, sempre buscando uma igreja mais inclusiva e próxima do que mais necessitam. Nesse programa, abordaremos os aspectos mais importantes do legado de Francisco, analisando sua atuação como líder espiritual, reformador da igreja, defensor dos pobres e da paz mundial, e de sua luta constante contra as injustiças sociais e ambientais. Convidamos o professor Francisco Borba Ribeiro Neto, que foi coordenador dos projetos de Núcleo Fé e Cultura da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, com atuação nas áreas de bioética, doutrina social da Igreja, sociedade e cultura. Professor, tudo bom? Tudo bem. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado por estar aqui na São Paulo TV, também a UTV, né? A gente está passando pelas redes sociais, pelos canais de TV, e a gente tem essa importante missão hoje, né, professor, de falar um pouco para conhecer mais o Papa Francisco, né? Acredito que está saindo muito na mídia hoje, mas poucas pessoas tiveram tanto acesso em tantas informações desde a nomeação dele lá em 2013. Professor, o primeiro aspecto que eu queria comentar é um pouco sobre a espiritualidade do Papa Francisco, né? Como é que ele vivia sua fé, sua relação com essa religião popular que ele tentava colocar junto ao seu papado? Em primeiro lugar, Papa Francisco foi um homem de profunda humildade. Isso é uma coisa que todos reconhecem nele, um homem humilde, um homem afável, aberto a todos. E esse modo de ser era já um reflexo de uma espiritualidade. Também é muito claro para todos que o acompanharam que era uma religiosidade muito próxima da religiosidade dos mais simples. Ele, recentemente, um dos últimos documentos que ele escreveu, falava, por exemplo, do Sagrado Coração de Jesus, aquele quadro famoso que nas casas de antigamente todo mundo tinha. E ele faz uma defesa, uma valorização da devoção ao Sagrado Coração de Jesus, que não apenas é comovente, como é fantástica, enquanto mostrar como aquela religiosidade tradicional do povo não é uma coisa simplória, mas, ao contrário, é uma coisa que mostra toda a riqueza, toda a profundidade da fé cristã. Mas eu acho que a coisa mais importante que a gente tem que ter em mente na religiosidade, na espiritualidade de Francisco, é a misericórdia. Eu fiquei muito contente. Hoje eu li uma entrevista de Dom Leonardo Steiger, que é o cardeal arcebispo de Manaus, que é considerado um progressista, um dos progressistas mais progressistas da igreja no Brasil, etc. E perguntam logo para ele: qual é a maior contribuição de Francisco para a igreja? E ele diz: a misericórdia. Porque essa misericórdia, porque o que é a misericórdia? Porque a gente tem uma visão errada de misericórdia, né? Misericórdia parece que é uma coisa até um pouco arrogante. Eu tenho misericórdia dos outros. A misericórdia é aquele amor que se doa integralmente, que perdoa a tudo e que acolhe a tudo. Francisco é aquele homem que se sente amado com total misericórdia por Deus. E Dom Leonardo, então, quando se pergunta para ele todas as questões sociais, a opção pelos pobres, comunidade LGBT, etc., ele diz: não, mas o ponto de partida é a misericórdia. Um homem que se sente totalmente amado por Deus, fascinado pelo amor que ele recebeu de Deus, e que, por isso, pode amar o mundo, amar as pessoas de um modo imprevisível para nós.
Eu acho que essa é a grande contribuição que nós devemos guardar de Francisco. Um homem que viveu integralmente a misericórdia de Deus e, por isso, pôde viver integralmente todas as dimensões da sua vida. Que no soy la única que estoy nerviosa, o sea, todos aquí estamos nerviosos. Es todo el simbolismo que hay alrededor de él. Eres el capo de los capos, o sea, capo en el sentido del más alto de la pirámide, ¿no? El Big Boss. Cerca. ¿Cuánto es cerca? Silencio, ustedes no se movieron. Son la piel de Judas, prepárese. Y el programa era que iban a hablar con el Papa. Es aburrido ponerse a hablar con un cura, usted. Pelota al centro y empieza el partido. ¿Usted tiene nómina? Si tiene móvil. ¿Sabes lo que es una persona no binaria? Si yo no fuera feminista, ¿sería mejor cristiana? El tema de la pederastia en la iglesia. Fui católica, muy creyente, ya no soy católica. Pero me da la sensación, al menos por lo que veo en mi entorno, que la gente está decepcionada con la iglesia, no con Dios. ¿A usted no le genera contradicción todo esto? La coherencia es lo que más nos cuesta a los cristianos. Quisiera preguntarle a usted mismo que si usted es feliz y si alguna vez se ha sentido solo. Existe el aborto. ¿Qué hacemos con estas mujeres nosotras en la iglesia, ¿no? Como Y institución? nunca he conocido a ninguna que se haya arrepentido de en la puerta del abortorio decir voy a dar una oportunidad a esa vida. Yo aprendí mucho de ustedes, ¿eh? A mí me hizo mucho bien y les agradezco el bien que me han hecho. Professor, eu queria, não posso deixar de agradecer um amigo nosso, que é o Dr. Ives Gandra, quando eu comentei que o senhor estaria no programa, ele fez altas recomendações, gosta muito do senhor, né? Até vamos tirar um pouco, até conversando com o senhor antes da pauta, que a gente está elaborando hoje, vou ficar mais próximo do professor Francisco, né? Eu quero aproveitar muito da sua sapiência, viu, professor? E também a Cúria, que foi quem me indicou, a assessoria de imprensa da Cúria aqui em São Paulo, me indicou, assim, com muito incisiva, falar, consulte o professor Francisco para a gente poder fazer um discernimento do Papa, né? Eu queria comentar uma coisa com o senhor, um fenômeno mundial, que a gente vê, né, professor? A gente está com um pouco mais de idade, mas da internet, né? Muito a gente conhece das pessoas ou dos fatos logo após, por exemplo, da questão da morte das pessoas mais ilustres, famosas. E eu me surpreendi muito, confesso, o relapso desse jornalista aqui, quando vi a história inteira do Papa, né? Uma pessoa que foi fazer biomédica ou coisa similar, depois a família não queria, a avó auxiliou a fazer os estudos, né, para ser padre e tal. Porque o senhor acha que agora, no momento que a gente está vivendo, o fato de tudo estar aparecendo num momento que tem assim aprofundamento de redes sociais, né, dissemina informação muito rápido, que a igreja pode aí terminar. A gente viu ontem as filas enormes que estão ali para visitar, né, a visitação dele. A igreja pode terminar retomando aquele espaço que estava sendo perdido ao longo dos tempos aí? Olha, depende de nós. O grande problema é esse. Eu diria o seguinte: Francisco não estava preocupado em ter uma igreja com mais fiéis, mas estava preocupado em ter uma igreja com fiéis que fossem mais fiéis ao cristianismo, com maior fidelidade ao cristianismo. Se nós vivermos a proposta de igreja de Francisco com a integralidade que ele propunha, sem nos deixarmos levar por ideologias nem de um lado nem de outro, porque o risco da ideologia está em todos os lugares. Se a gente se nós formos dignos da herança que ele nos deixa, sem dúvida, a igreja vai crescer muito. O perigo é se nós começamos a ler Francisco a partir dos nossos preconceitos. E aí, a leitura preconceituosa do Evangelho e da mensagem da igreja sempre leva ao empobrecimento da fé
e da comunidade cristã. Esse é o nosso grande desafio. Professor, antes eu vou dividir as nossas perguntas em blocos para não cortar seu raciocínio dentro dessa fantástica entrevista que o senhor pode aí esclarecer para a gente. Mas antes, eu queria pegar um aspecto pessoal dele, essa questão da questão da pobreza, mas eu não quero que seja pejorativo o jeito que eu vou comentar. Mas, por exemplo, ele não vivia dentro do Vaticano, vivia num apartamento próximo, né? Eu vi relatos, quando ele estava na Argentina, que ele pegava ônibus, né? Essa forma, criando um pré-conceito, um outro sentido de conceito, que ele trouxe para a igreja, uma igreja de pobres, uma igreja pobre para pobres, acho que foi o termo que ele usava. Exato. O senhor acha que isso deu uma mexida nessa coisa da liturgia do cargo papal? A coisa mais interessante da reforma, eu não gosto muito do termo Francisco como reformador. Eu acho que ele foi, antes de mais nada, um renovador. A gente sabe, você pode reformar uma casa e nem por isso a sua casa fica mais nova. Você simplesmente consertou o que estava errado. Mas quando você renova a sua casa, alguma coisa, um ar novo entra dentro dela, certo? E foi isso que Francisco fez. Ele renova o papado não mexendo nas instituições, mas mostrando um outro modo de ser papa. Ele, sem dúvida, ele mostra para nós que o cristão é um pobre, não apenas um pobre. A questão não é se você tem muito ou pouca coisa, porque o Papa continua tendo tudo aquilo que ele tinha. Não é que ele tinha menos bens materiais, menos recursos materiais do que Bento XVI. Tá? Ele continua com as mesmas coisas. Mas ele diz, eu preciso mostrar para o mundo um despojamento, Ele diz que no texto da Laudato Si, que o problema isso está muito próximo, inclusive uma observação do Bento, que os corações vazios são insaciáveis, sempre querem ter mais. E ele mostra claramente como o coração dele, estando cheio da experiência de Deus, ele não precisa daqueles sinais exteriores que a igreja havia tradicionalmente associado ao papado. Então, ele mostra para nós que e isso é revolucionário, o testemunho da autoridade da igreja não se dá pela sua pompa, mas pela sua pobreza. Uhum. Isso... Pode falar. Professor, isso até me deixa assim um pouco... Meu pai, jornalista antigo de guerra, foi visitar o Papa Pio XII, Pio XI, na época dele, em 1940, tal. Ele visitou como um jornalista, né? E ele me fala, eu nunca fui ao Vaticano, diz que é uma coisa assim extremamente, né, maravilhosa, bonita, tal, a sala de visitação, colunas, tal. Meu pai falando, inclusive um dia que a gente tiver pessoalmente, eu mostro as fotos para o senhor, tal. Uhum. Isso sempre me chamou a atenção com o que a gente via em TV ou lia na Bíblia, com aquela briga que Jesus Cristo tem no templo, quando ele vai ali no templo com os judeus, né, com os líderes, né, com os rabinos, falar que Deus não quer riqueza, tal, teve aquele momento. Por que o senhor acha que entrou essa coisa diferente, né? Porque hoje a gente tem o banco do Vaticano, tem terras, né? Tem ouro dentro das igrejas. Por que isso o Francisco dá um corte nessa história? Quando ele, por exemplo, morava longe, ou às vezes não queria o carro blindado para poder andar, por exemplo, no Brasil ele veio sem um carro blindado, né?
O senhor acha que cria uma lacuna aí diferente? A pessoa vai mudar essa Cria uma diferença. Cria uma diferença. Agora, a gente tem que entender, porque vamos pegar uma coisa histórica. A pompa da igreja nasceu do desejo do povo de homenagear a Cristo. É a gratidão do povo que leva esse povo a querer que aquilo que diz respeito a Cristo, a mãe igreja, seja mais bonito do que o resto. Ok? O problema é que, ao longo da história, essa beleza acaba se confundindo com a pompa em torno das autoridades eclesiásticas. Entendo. O Papa é o servo dos servos de Deus. Aquele que a todos serve. Porém, de certa maneira, ele se tornou aquele mais pomposo dentro da estrutura da igreja. Isso foi um desvio, realmente. E Francisco nos ajuda a recuperar a impostação certa da autoridade dentro da igreja. Não quer dizer que a igreja não deva ter a beleza. A beleza da arte é um modo de nós louvarmos a Deus. Isso está perfeito. Agora, a pompa que cerca as pessoas que se consideram poderosas e importantes dentro da igreja, isso pode ser um pecado grave. Professor, essa reflexão que eu fiz terminou pegando o nosso primeiro bloco, que era a linha de perguntas que eu ia fazer, ficou só uma ponta para entrar antes do segundo bloco e ter uma dinâmica aí que deixa o senhor mais à vontade para falar. Como é que o senhor vê o papel da igreja nos dias de hoje, então, após o Papa Francisco, especialmente no que diz respeito à questão da justiça social e à luta dos vulneráveis? Olha, em primeiro lugar, papel da igreja nos tempos de hoje, certo? Emblematicamente, Francisco morre no meio do ano que ele consagrou ao Jubileu da Esperança. Qual é a função da igreja? Proclamar a esperança. Proclamar que os nossos sofrimentos, que as nossas mazelas não darão a última palavra sobre a nossa vida. Quem dá a última palavra sobre a nossa vida é um amor capaz de salvar-nos. Tá ok? Isso significa, hoje, que a igreja é provavelmente a maior portadora de uma mensagem de justiça social no mundo. Porque se a gente pegar a justiça social da forma como ela está apresentada, frequentemente justiça social realizar a justiça social é uma luta entre grupos buscando hegemonia. Uhum. O meu partido defende os pobres desse jeito, mas então, se vocês me derem a hegemonia, o meu partido vai fazer a justiça. Não, meu partido defende que a justiça social vai acontecer de um outro jeito, então, se vocês me derem a hegemonia, eu vou fazer a justiça. A igreja vai dizer, a justiça social nasce do amor ao pobre. Isso é muito interessante. Uhum. O Papa Francisco tem uma frase que ele diz que um santo Foucault queria ser irmão de todos. Mas o que ele queria era ser irmão de todos. Mas ele descobriu que, para ser irmão de todos, ele tinha que começar sendo irmão dos últimos. Então, essa é a questão. Você tem que amar os últimos para que o amor predomine na sociedade como um todo. Porque isso, inclusive, não é nem Francisco, isso é Bento XVI. Porque o amor é maior do que a justiça. É o amor que constrói uma justiça justa.
com justiça justa, uma justiça adequada, correta, verdadeira. Sem o amor, a justiça se perde no legalismo, na normatividade, no punitivismo e assim por diante. Então, essa é a mensagem principal da igreja. A missão da igreja hoje é levar essa mensagem. Nós temos esperança porque nós nos descobrimos amados, e porque nós nos descobrimos amados, nós nos sentimos no dever e na capacidade, na possibilidade de amar os outros. Eu tenho um amigo jornalista, uma pessoa boníssima, comprometida com as causas sociais, com a justiça, e ele sempre dizia para mim: eu não entendo qual é a diferença nossa, porque nós somos muito parecidos nos ideais, nas coisas, mas tem uma coisa em você que é diferente do que de mim, e eu não sei o que é isso. Um dia ele me falou: hoje eu descobri qual é a diferença. Você se acredita, você se percebe amado gratuitamente. E por isso você acredita que você pode amar os outros gratuitamente. Eu nunca me descobri amado dessa forma. Por isso, por mais que eu queira o bem, eu nunca vou conseguir lutar pela justiça da forma pela qual você luta. Isso eu acho que essa é a mensagem da igreja para os tempos de hoje, essa é a grande herança de Francisco. Eu dou mais. Se você pensar, qual é a diferença da luta ecológica com Francisco e sem Francisco? Uhum. Francisco, a luta ecológica é a manifestação de alguém que se sentiu muito amado e percebeu a natureza como um dom de amor que Deus fez para com ele. São Paulo não para! E a prefeitura também não. Do início do ano até agora, o Smart Sampa chegou a 25 mil câmeras e 89% de aprovação da população. Não para, não para! Foram mais de 1.000 foragidos capturados e 2.200 prisões em flagrante. Dá pra imaginar quantos crimes deixaram de ser cometidos por conta disso? Prefeitura de São Paulo. Aqui o trabalho não para. Professora, é até interessante, esse colega do senhor reflete muito a nossa realidade, né? Porque o jornalista, não quero sair muito do tema, mas a gente tem relações muito próximas à questão dos veículos, né? Então, a gente tem sempre um pé atrás quando está falando, para ter essa postura nossa. Mas pode falar o nome dele, é uma pessoa muito sensata, né? Quem é o jornalista que é amigo do senhor? Marcelo Coelho, da Folha de São Paulo. Que era da Folha, desculpa, agora ele não é mais da Folha. Tomara que ele nos veja aqui e dizer que o Marcelo, meu pai também tinha o mesmo sentimento, mas meu pai tem essa vivência de 1940, começou há muito tempo, quando se tinha aquele fio do bigode que se respeitava ainda. Hoje está muito difícil isso, né? Olha, eu vou dividir, eu vou falar de diplomacia e paz, da questão do Papa. Eu vou fazer 3 sequências de pergunta e aí o senhor responde conforme o senhor acha melhor. Professora, realmente o Papa Francisco teve papel ativo em diversas crises que a gente tem passado, né? A questão da guerra, né? A paz da Ucrânia, né? Na Síria, pegou a Covid, que foi uma crise sanitária, acho que depois acho que de 100 anos a gente não teve nada parecido, a igreja pegou próximo, né? Como é que o senhor enxerga o uso do Vaticano como plataforma de diálogo internacional e busca por pontes em tempos dessas tensões globais, né? E quais são os maiores desafios da igreja que enfrentou nesse campo, né? Parecidos, e que legado o Papa pode deixar com toda a atuação que ele teve? Porque ele não pegou coisa fraca, ele só pegou crise pesada. Certo. Bem, talvez vamos começar pela cena que provavelmente será vista no futuro como a cena, não talvez a foto, mas a cena
mais emblemática do pontificado de Francisco. No meio da Covid, ele, sozinho, se deslocando na Praça de São Pedro, durante os ritos da Páscoa. Francisco representou de modo muito vívido todas as dores da nossa sociedade. Barack Obama disse uma vez que os líderes políticos faziam com que as pessoas quisessem um mundo melhor. Mas Francisco era o líder que fazia com que as pessoas quisessem ser melhores. Essa era a grande diferença. Então, a primeira coisa que eu diria é isso. Francisco representa, sintetiza aquilo que existe de bom e de sofrido nas pessoas do nosso tempo. Ele representa o sofrido que pode gerar uma coisa boa. Durante a pandemia, ele se torna um sinal dramático de dor, de amor, de dificuldade diante daquele contexto, mas de possibilidade de alguma coisa nova, que alguma coisa de bom pode acontecer naquele contexto. E isso me parece, o fio condutor para a gente entender toda a atuação dele em todas as crises que aconteceram. Em todas as crises, Francisco entra como uma voz de humanidade, uma voz de bondade que diz: pode ser diferente, não precisa ser assim. Nesse sentido, o grande legado para a construção da paz que ele deixa é essa possibilidade de que as pessoas se reconheçam irmãs a partir de um homem que as ama. Tem uma foto também muito simbólica do pontificado de Francisco, que agora não vou lembrar os dois nomes, mas é ele plantando uma árvore no Vaticano junto com um líder judeu e um líder muçulmano. Fantástico, né? Ele convida os dois e eles três juntos plantam uma árvore. É possível haver entendimento se as pessoas se deixarem comover por aqueles que amam a paz, que amam os que sofrem. Tá, ok? Com esse espírito, o Papa foi provavelmente a voz que mais nadou contra a corrente nos nossos tempos. Porque nós vivemos em tempos onde até aqueles que defendem a paz de uma forma interesseira, duvidando que a paz seja possível, duvidando que o outro possa ser bom e assim por diante. Francisco foi aquele que permitiu que nós imaginássemos uma paz que nascia de um verdadeiro diálogo. Isso é também uma coisa importante. Francisco defendia muito o diálogo, mas o diálogo para Francisco é diferente do que a gente pensa como diálogo. A gente pensa como diálogo como uma coisa, duas pessoas com posições diferentes que conversam, concordam em algumas coisas, nem concordo nisso, eu também concordo. Naquilo eu também discordo. Então fazemos o seguinte: as discordâncias a gente esquece, as concordâncias a gente leva para frente. Se as discordâncias forem muito graves, eu vou te matar amanhã. Mas a gente dialogou e nessas coisas a gente concordou. Para Francisco, não.
O diálogo é, antes de mais nada, um encontro. Eu me deixo moldar pelo outro. Eu posso não concordar com o outro, mas eu deixo que o outro, de alguma forma, me molde. Dá um exemplo para isso não parecer muito abstrato. Eu dialogo com o outro, ele tem uma posição a respeito do aborto que é exatamente o contrário da minha. Mas eu fiz um encontro com ele. Eu vou passar a minha vida não querendo destruí-lo, mas querendo que ele descubra aquela experiência de amor que eu vivi e que me faz ser pró-vida. Eu não quero destruí-lo. Eu não quero que ele seja calado na sociedade. Eu quero que a dor dele encontre o amor que eu encontrei. Percebe que é diferente essa forma de dialogar? Professor, eu vou falar agora de reformador da igreja. Vou abrir assim. E o Papa Francisco, ele promoveu uma série de reformas na igreja, né? Incluindo a reestruturação da Cúria Romana, né? Como o senhor vê essas reformas? Depois, tolerância zero. Inclusive, queria dizer para quem nos assiste, procurando nas plataformas de streamer, que você vai achar um programa do Vaticano que o Papa estava em reunião com jovens, né, professor Francisco? E aquilo foi fantástico. Eu vi, inclusive, esse tema que o senhor falou, com jovens falando desta questão, né, do assédio de membros da Cúria, né, que ele teve tolerância zero. O padre não pode fazer assédio com criança, né? É uma postura dele. E nesse programa, um rapaz apresentou uma carta, né? Esse é o mal do brasileiro, a gente vai procurar as coisas boas depois que elas passam, né? Esse é o medo que eu tenho às vezes, sabe, professor? De querer conhecer. Mas eu fui buscar muita coisa. E eu vi ele falando em 2 ou 3 programas, e as pessoas, o rapaz apresentou, inclusive, um processo judicial, onde a pessoa foi condenada e teve depois um movimento ali para dar uma amenizada para o ex-integrante da igreja, e ele falou, não, aqui eu vou botar meu dedo. Eu fiquei impressionado na cena que eu vi, porque tinha sinceridade naquilo, né? E, inclusive, na questão do aborto. Então, isso, tolerância zero com um tema tabu que tem centenas de anos que a gente escuta da igreja. E a questão dos cardeais, né? Ele botou cardeais, até a gente está vendo esse filme aí, eu terminei assistindo antes do falecimento dele, o Conclave, né? E que você tem, parece que estava refletindo a verdade em alguns aspectos. Cardeais em países, por exemplo, da Ásia, que não tinha, ele foi colocando ali, parece que são 18, né? Então, eu queria que o senhor comentasse esses temas para a gente. Bom, a grande parte, acho que, do seu público é de pessoas que estão acostumadas ao meio empresarial, certo? E juristas também, né? A gente tem jurista e político aqui também. Nesse público, as pessoas vão entender. Você pode pensar que, em linhas gerais, o Papa fez uma reforma no Vaticano no sentido de aumentar e radicalizar a compliance. Okay. Porque a Igreja trabalhou muitos séculos, né? Não só a Igreja, todo mundo trabalhava assim. A única coisa é que a Igreja é uma instituição milenar, então ela se move um pouco mais devagar do que outras estruturas, certo? Ela trabalhava muito com o sigilo. Os nossos problemas, roupa suja se lava em casa, nós resolvemos os nossos problemas aqui internamente, etc. E provavelmente esse sigilo foi uma das coisas que levou à renúncia de Bento XVI. Porque as coisas começavam a se acumular. Em vez de você lavar a roupa suja em casa, você acumulava a roupa suja em casa e ela começou a feder demais. Esse era o grande problema da Igreja. E Francisco assume uma posição
radical, extremada, de dizer: nós não vamos mais tolerar nada disso. O aspecto mais evidente desse tipo de postura foi justamente com a questão da tolerância zero para a pedofilia. Porque era uma ideia antiga dos cardeais e que era errada. Isso era uma briga que ficou clara no tempo de São João Paulo II e vinha se arrastando até agora, com vários lances. Diziam: nós vamos macular a imagem da igreja se os fiéis souberem que tem padres pedófilos. Então, nós temos que resolver os casos de pedofilia aqui internamente, sem causar escândalo. Acabava se tornando uma forma de conivência. É verdade. Mesmo que a intenção não fosse essa, mas acabava se tornando, de fato, uma forma de conivência. E aí o que Bento XVI tentou já acabar com isso. Porém, foi um processo. Uhum. Bento XVI vai deixar de ser Papa antes desse processo estar terminado. E coube a Francisco realmente colocar as coisas, os pingos nos is, nos termos finais. Olha, não tem mais nenhum acobertamento, não apenas não tem acobertamento, como a igreja tem que ser a primeira a levar os casos de pedofilia para os tribunais laicos, para que os padres que respondam para a justiça dos países e assim por diante. Tá ok? Então, isso é uma coisa radical. As contas do Vaticano... A questão do banco, né, do Vaticano, né? Do Banco do Vaticano, temos que deixar isso tudo muito claro, muito transparente. Quem dá dinheiro para o Vaticano tem que saber para onde é que esse dinheiro está indo, de que jeito esse dinheiro é usado. Não tem esse negócio de altos funcionários do Vaticano viverem luxuosamente, assim como eu vivo na simplicidade, eles têm que viver também na simplicidade, dar exemplo. Agora, a única coisa que eu acrescentaria nisso é que Francisco introduz essas várias políticas de compliance. Eu estou falando nesses termos, políticas de compliance, para dizer, são coisas que vão aparecendo em vários lugares. Quem está acostumado a criar políticas de compliance numa determinada instituição sabe que é um monte de pequenas coisas que você tem que ir mexendo para dar transparência, agilidade para certos processos. E ele vai fazendo... Ele procura fazer tudo isso, ainda é um processo que está em curso. Em algumas dimensões, como particularmente essa questão da pedofilia, ele considerou que era urgente, tratou de mexer rapidamente. Outras estão ainda em curso. Mas o mais importante é que tudo isso ele consegue fazer porque, antes de mais nada, ele renova os ares do Vaticano com a presença dele. É o Papa que é um sopro de ar fresco dentro de uma estrutura que já estava viciada, com um ar viciado. E a pessoa dele, ele não começa mudando o Vaticano, ele começa mudando o Papa. Eu sou o Papa que corresponde àquilo que o Vaticano deve ser. E as pessoas se maravilham por isso e seguem por causa disso. Professora, eu vou falar de ecologia e Laudato Si, né? Aí vou usar um termo, o senhor me corrija se eu estiver errado, que eu continuo sendo aluno do senhor, né? Ele foi um grande defensor dessa causa ambiental, né? Ele publicou a encíclica, né,
do Laudato Si, encíclica, se eu li, né, certo, professor? É um ato papal, né? Uma lei, por exemplo, né? Não sei, o senhor pode me corrigir, mas foi um dos que ele interpreta ali esse contexto atual da crise climática e do debate sobre essa questão sustentável, né? Isso é uma coisa que eu não tinha visto ainda, né? Um Papa publicar um ato para esse tipo de coisa. Tá certo a definição, professor? A definição não é propriamente de um ato. As encíclicas são grandes documentos onde os papas expressam de modo muito preciso as suas indicações para a igreja, tá ok? Uma carta de intenção, é isso, mais ou menos? Seria mais ou menos uma carta de intenção e, ao mesmo tempo, um instrumento pedagógico. Ok. Ele coloca as suas intenções e expressa pedagogicamente as razões pelas quais ele tem aquelas intenções. Ok? De fato, aqui tem um detalhe importante. A Igreja reconhece que, nos tempos de hoje, a ciência é o melhor instrumento para conhecer a realidade. Tá, ok? Como descrição dos fenômenos, a Igreja tira o chapéu para a ciência, digamos assim. Não quer dizer que a ciência, por si só, pode criar uma ética. Isso é cientificismo. Nem os bons cientistas concordam com isso. A ciência ilumina a fé no momento atual para que a fé tome as decisões éticas justas. Tá ok? Pois bem, na medida em que a comunidade científica se convence de uma determinada coisa, a Igreja presta sua anuência a essa concordância e vê quais são as implicações éticas que devem nascer desse fato. Tá ok? Então, desde que a questão ecológica começou a ser reconhecida pela comunidade científica mundial, isso começa a ser como um reconhecimento preciso nos anos 60, a Igreja foi paulatinamente reconhecendo a importância dos temas ecológicos. O Paulo VI já tinha, antes da Conferência de Estocolmo, que é a primeira conferência internacional sobre meio ambiente, o Paulo VI já tinha, era uma nota pequena, mas já tinha dito que nós deveríamos nos preocupar com a questão do meio ambiente. Você tem uma ideia. Agora, Francisco é o primeiro que transforma isso num tema a ser desenvolvido, explicitado organicamente, num discurso coerente, com metas claras. E aí, eu diria que são duas coisas importantes. Ele mostra um diálogo no qual a comunidade católica tem que buscar, junto aos ambientalistas, aos cientistas e aos militantes, quais são os problemas que mais afligem o meio ambiente hoje no planeta e quais são as soluções passíveis para esses problemas, que são geralmente soluções que envolvem técnicas ou comportamentos dos tempos atuais. Coisas, no tempo de Jesus, ninguém falava de como é que você vai jogar lixo, se você vai ter lixo reciclável ou não. Então, você tem que procurar, para o problema do lixo, você tem que procurar respostas que não vão estar nos evangelhos, lógico. Então, a Igreja, a comunidade católica deve procurar dialogar com os ambientalistas, com os cientistas, para encontrar essas respostas. Porém, a comunidade católica leva o movimento ambientalista uma coisa diferente.
que é a sua espiritualidade. Uhum. Nós fazemos tudo isso porque Deus nos ama, Deus ama toda a sua criação, está lá no Gênesis, Deus viu que tudo era bom, e uma coisa que pouca gente sabe, mas a expressão do Gênesis tem uma tradução imperfeita. Eu gosto muito desse pedaço do Gênesis. Porque se nós fôssemos fazer uma tradução mais precisa para os tempos de hoje, nós deveríamos dizer: e Deus viu que tudo era bom e que tudo era belo. Porque nas versões originais, a palavra utilizada deixa-se compreender, entender, se deixa traduzir tanto como belo como bom. Você pode ver isso. Crianças pequenas, quando frequentemente falam que uma pessoa é bonita, querendo se referir que ela é boa. Você olha e fala, não é tão bonita assim, mas a criança está querendo dizer que ela é boa. É verdade. Porque a beleza e a bondade estão juntas, certo? Então, e nós levamos, então, os cristãos levam para o movimento ambientalista esse anúncio. Isso é belo e é bom porque é fruto de um amor maior. E você pode se descobrir na natureza como amado de uma forma muito maior do que aquela que você imaginaria por conta apenas da sua visão puramente humana disso que acontece. É fantástico, professor. Esse é o pedaço que eu mais gosto que o senhor lê do Gênesis. Acho que é no quinto dia, né, que ele fala, né? E Deus viu tudo. Ele vai falando sempre que tudo que é feito depois que é feito é bom. E aí, e nós deveríamos ler tudo é bom e tudo é belo. Atenção, Zona Sul! A Câmara na Rua vem aí! Dessa vez, a estrutura completa da Câmara Municipal vai ser montada no Céu Parelheiros. Venha tirar suas dúvidas, falar diretamente com os vereadores e dar as suas sugestões para melhorar a cidade e o seu bairro. A Câmara na Rua acontece no dia 26 de abril, no Céu Parelheiros. Bora participar! Câmara Municipal de São Paulo, sempre em movimento por você! Professor, o senhor tinha razão com uma coisa. Eu vou falar para o doutor Ives. O senhor conhece o banco acadêmico. Quando o senhor fala que isso não vai dar tempo ou que aquilo vai ser desse jeito, a gente tem que escutar quem está aí, que foi professor. E eu vou atrasar, porque eu vou botar um tema aqui, eu vou estender a nossa conversa, porque tem um tema aqui que o senhor comentou, que eu acho dessas coisas das reformas, do jeito de ver do Papa Francisco, eu tenho que comentar com o senhor, que é a questão da mulher, né? Dois temas. Primeiro, dois aspectos, né? Ele colocou na administração ali do Vaticano algumas mulheres em pontos que elas nunca foram, né? Eu não sei se elas faziam parte, eram freiras ou não, mas tem na administração, eu li a respeito disso, né? E a questão do aborto, quando o senhor cita, ele fala a ciência. Eu sempre, quando eu penso numa obra de Deus, eu tenho que ver que ele fala de uma certa evolução, né? Ele fala de evolução e depois a ciência também evolui, mas tudo é de Deus. Então, eu vi essa pergunta numa dessas entrevistas, quando uma menina fala de um núcleo lá, que o aborto, em alguns casos, é uma decisão do corpo da mulher e tal. Ele não deixa ter a postura dele, mas ele fala para olhar com carinho e acolher todos, inclusive aqueles que sofrem bullying e tal. Esses dois aspectos relativos à mulher, eu queria que o senhor comentasse. A gente vai atrasar um pouquinho, mas eu queria que o senhor falasse. Vou tentar ser rápido, tá? Vamos começar com a questão da mulher, certo? Francisco, com a sensibilidade dele, ele percebe que, frequentemente, a mulher foi colocada de lado nos espaços de decisão, foi até
usada, não no sentido sexual que a gente dá para esse termo, mas foi muito usada. É famoso o escândalo das ordens religiosas, onde os padres colocavam as freiras para trabalhar para eles como empregadas domésticas, como serviçais. Francisco se escandaliza com isso. Agora, eu creio que a coisa mais complicada da mensagem de Francisco em relação às mulheres é que Francisco diz: nós temos que valorizar o dom que a mulher é para o mundo. Então, não se trata de fazer com que as mulheres ocupem o lugar dos homens, mas se trata de fazer com que os homens aprendam a aprender das mulheres, que os homens aprendam a seguir as mulheres naquilo que as mulheres estão, digamos, à frente. É um dos grandes problemas, por exemplo, da proposta do sacerdócio feminino. Se sacerdócio é serviço, por que alguém quer ter mais serviço? Você quer ter mais trabalho? Eu conheço um monte de mulheres que são lideranças na igreja. Nenhuma delas quer ser sacerdotisa. Elas dizem: vou ter mais problema? Mais dor de cabeça? Eu já tenho tantos. Certo? Então, o problema é que você tem que, primeiro, entender que o sacerdote é um servo dos demais, então não é uma posição de destaque, porque se você acha que para valorizar a mulher você tem que transformá-la em sacerdotisa, é porque você acha que o sacerdote é alguém de destaque e a mulher tem que ter destaque. E não é isso. O que você tem que dar destaque à mulher dentro de uma posição justa, sem transformar as relações entre homens e mulheres numa disputa de poder. Isso é muito difícil de entender no pensamento dele, apesar de ser muito claro. O problema não é que ele não é claro, é que nós temos dificuldade de entender como ser isso. Segunda coisa, porque o tempo é curto, eu sei, questão do aborto. Eu vou usar Bento XVI para comentar Francisco, tá? Ok. Porque eu acho que uma coisa que sempre me impressionou, e eu faço aqui só um rápido parênteses, se você quiser ver uma descrição de Francisco, leia A Deus Caritas Est, de Bento XVI. Okay. Bento XVI, na Deus Caritas Est, descreve um tipo humano que você perceberia totalmente em Francisco. Tá? E esse é um outro caso, na questão do aborto, que eu acho que Bento XVI descreve Francisco. Bento XVI vai dizer que a questão do aborto é uma questão de anunciar a beleza da vida e as razões da esperança. Se uma mulher quer abortar, é porque ela, naquele momento de desespero, ela não percebe mais que toda a vida é um dom e é belo, e perdeu a esperança de que ela possa ser feliz junto com aquela vida que ela está carregando dentro dela. Muito bem definido, professor. E eu acho que, se você pegar Francisco e tudo aquilo que a gente já conversou hoje, Francisco era o homem que levava para nós a beleza da vida e a esperança que nasce do amor. Nós não temos que concordar com o aborto, mas nós não temos que condenar o aborto. Nós temos que levar a beleza e a esperança para aqueles que, por desespero, acabam optando pelo aborto. Verdade, professor. Traduz extremamente bem o que o senhor está falando, que eu vi nas entrevistas dele. Professor, o Papa Francisco deixou essa marca indelével, né? Mas a gente está chegando àquela situação do conclave. E eu vi números do que a igreja tem hoje como seguidor, acho que 1 bilhão e 200 milhões de pessoas no mundo, né? E nós, o Brasil aqui, além de ter o terceiro colégio maior, é um dos maiores que tem. Eu até achei interessante os Estados Unidos ter mais
pessoas do que nós no Brasil. Mas, enfim, né? E ele estava expandindo para a Ásia também. Como é que vai ser agora? A gente vê em filme, né, os caras progressistas, né? Talvez o Papa seja progressista, ou seja, mais sério. Tem o Papa pode ser da Itália, enfim. Como é que o senhor está vendo essa transição? A gente tem 2 semanas ainda. Eu acho que a coisa mais importante para a gente ter claro hoje é que o caminho, os avanços começados por Francisco não tem volta. Não importa quem seja o Papa vai dar continuidade a esse processo que Francisco iniciou. Para dar continuidade a esse processo, alguns aspectos, alguns setores da comunidade cristã, veja, eu estou falando alguns setores da comunidade cristã, não alguns bispos ou padres importantes. O povo de Deus. Algumas pessoas dentro do povo de Deus se sentiram mal contempladas no pontificado de Francisco. Algumas necessidades, aspirações pareciam não respondidas por Francisco. Essas aspirações, essas necessidades terão que ser incorporadas nesse processo de avanços. Então, a gente vai ver coisas que Francisco talvez não tivesse dado tanta ênfase, agora ganhando mais ênfase, tá ok? Mas é tudo para que o caminho continue num avanço, eu diria, um avanço cada vez mais integral, um avanço cada vez mais completo e mais capaz de anunciar Deus ao mundo. Algum nome que o senhor queira arriscar ali? Estão falando de vários italianos e tal. Eu sei que parece... Eu me recuso a dar nomes, porque eu acho que toda vez que a gente dá nomes, a gente dá a nossa leitura dos jogos de poder da igreja, e não a leitura que o Espírito Santo faz do coração dos homens. Muito bem, professor. Agora, vamos encerrar. Para o encerramento, para o senhor fechar comigo aqui, deixar uma mensagem, né? O que o Papa Francisco deixou como legado espiritual e até político? E o que a gente pode levar com essa lição dele para casa, para nossas vidas? Todos nós somos muito amados por Deus. Muito amados. E porque nós somos muito amados, nós temos a capacidade de amar sempre mais os nossos irmãos. Nós não temos que ter medo, nem temos que nos escandalizar diante do mundo. É a carta a Diogneto, um dos primeiros documentos apologéticos dos cristãos. Os cristãos são odiados pelo mundo, mas amam o mundo que os odeia. E esse é o lugar que eles ocupam e do qual eles não podem fugir se quiserem continuar a seguir o seu Cristo. Francisco amou o mundo e nos mostrou que nós podemos amar o mundo e sermos muito felizes porque amamos o mundo. Acho que essa é a nossa grande missão. Professor Francisco, eu quero agradecer em nome da diretoria da UTV, da TV São Paulo, né? E de algumas comissões que a gente tem lá na OAB também, que essa entrevista que o senhor está nos dando hoje, e convidá-lo a voltar, né? A gente tem mais 2 semanas. Participar depois da eleição do novo Papa, a gente pode aqui estar conversando. O senhor foi muito gentil e simpático. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço o convite de vocês. Vamos em frente. Obrigado. Até logo, professor. Até a próxima. Até logo. Até.